יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. Então, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez queria agradecer a vocês por estar separando então um pedacinho do nosso domingo, para a gente estar aprendendo um pouquinho mais sobre o Criador e levar nossas almas com esse conhecimento. Bom, então, no domingo de hoje a gente vai ver o capítulo 12 do Tânia, tá? Mas antes da gente ver o capítulo 12, a gente fala do que a gente viu no capítulo 11 e no capítulo 10, tá? Porque é toda uma sequência. No capítulo 10, a gente viu como funciona, teoricamente, o que seria um tzadik, a missão do Tânia para um sábio, para um tzadik, ok? Então a gente tinha o tzadik completo, o tzadik incompleto, vimos as subdivisões que a gente pode ter no tzadik, vimos as explicações do tzadik completo e do tzadik incompleto. No capítulo 11, a gente viu sobre o urachá, que seria o perverso, que é o oposto do tzadik. Então, a gente viu os níveis de urachá, a gente viu também que tem o urachá completo, o urachá incompleto. Vimos os níveis que existem dentro do urachá incompleto, desde aquele que está mais próximo a se tornar um Benonim, até aquele que tem níveis mais baixos, e aquele que é um urachá completo também, né? Que é o urachá completo, que é a pior de todos os níveis que a gente pode chegar, ok? Já no capítulo 12, então, o Tânia vai focar justamente no objetivo do Tânia, né? Que ele deixou esse por último, o Alter Rebbe, no capítulo 12, que é o Benoni, tá? O Benoni, ele vai ser, como a gente viu no capítulo 1, a gente viu que o Benoni é um intermediário, porque a gente viu que tem o urachá, que é aquele que ainda os seus impulsos são dominados pela alma animal. A gente viu que no urachá a alma animal toma controle, a alma animal tem controle ainda tem controle das sefirotes, ou seja, tem um controle interno na alma e tem um controle externo também, ou seja, através do pensamento, da fala e da ação. Então o urachá, ele é dominado então pelo pensamento, pela fala e pela ação, em determinados momentos, pela alma animal, ok? E hoje a gente vai ver então o meio termo, quem está no meio do urachá e do tzadik, que é justamente o Benoni, tá? Então no capítulo 12, o Alter Rebbe então já começa falando pra gente que o Benoni é aquele que a alma animal nunca consegue habitar na sua cidade, ok? A gente viu que o Alter Rebbe, né, usa algumas metáforas, e uma dessas metáforas que ele fala então que a alma divina e a alma animal, elas lutam pelo domínio da cidade. A cidade, no caso, seria o nosso corpo, tá? E ele já começa falando o seguinte, olha, o Benoni, ele não é dominado, a cidade, o corpo, não é dominado pela alma animal. A gente vai ver isso bem mais profundamente nesse capítulo mesmo. Então ele continua. Então as 3 roupagens do Benoni, elas estão repletas, na verdade, pelos 613 mandamentos. Ou nós, pelos nossos 7 mandamentos de Noa, as derivações. Tá? Então o Alter Rebbe fala que as 3 roupagens dentro do Benoni, elas estão intactas. E que 3 roupagens são essas? Se a gente for lembrar dos capítulos anteriores, as 3 roupagens são pensamento, fala e ação. Ok? Então o Benoni, ele, como a gente vai ver um pouco mais para frente, ele consegue blindar quase que totalmente. Ainda tem algumas coisas que escapam, que a gente vai ver também, mas é quase que totalmente o pensamento, a fala e a ação da alma animal. Tá? Então ele continua da seguinte forma. Então, o Benoni,
o Benoni não cometeu qualquer erro e nem nunca irá cometer qualquer erro que esteja ligado com a alma animal e com essas três roupagens, tá? Com o pensamento, com a fala e com a ação. Mas aí surge uma pergunta, como assim? Peraí, o Benoni nunca vai cometer um erro? Então, quer dizer que a pessoa que é um Benoni, ela nunca pecou? Nunca errou? Não. O Rebbe fala o seguinte, bom, a pessoa que se tornou um Benoni, que é um Benoni, obviamente essa pessoa já errou bastante, ok? Mas depois de virar o Benoni, ela consegue impedir as frustrações da alma animal. Então, ela consegue impedir, então, que a alma animal ela chegue e domine até ela, domine o seu corpo, ok? Então, o que o Walter Heber fala é justamente isso. Quando você chega nesse nível, no nível de Benoni, a gente vai ver que com luta constante, o Benoni consegue se livrar, ok? Justamente desses encalços aí da alma animal, que fazem a gente errar no pensamento, na fala e na ação, ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, sim. Mas e o Walter Heber também complementa, né? Mas o Benoni, ele é um ser humano, também pode falar, pô, então quer dizer que o Benoni é um ser perfeito, ele nunca erra? Não, não. Ele é um ser humano, ele pode errar, sim. Só que o erro dele não vai ser induzido nem dominado pela alma animal, ok? Nenhum momento, o Walter Heber está falando aqui que o Benoni é uma pessoa santa aqui, que nunca vai errar na vida, meu Deus, ele é perfeito. Não, o Benoni, no caso, ele não vai ter domínio da alma animal, mas por mais que a gente tenha boas intenções e esteja repleto de divindade dentro da gente também é passivo de erro, ok? Porém, o Benoni não comete erros onde ele seja influenciado pela alma animal, ok? Bom, aí o Walter Heber surge uma dúvida, né? O Walter Heber ele fala o seguinte, bom, caraca, olha, esse nível tá muito alto, né? Pô, a alma animal não domina nem o pensamento, nem a fala, nem a ação. O Benoni não deveria ser caracterizado como tzadik? Porque, poxa, a alma animal não consegue dominá-lo na prática, não é? Porque se ele não fala palavras que estão ligadas com a alma animal, se ele não pensa e se ele não age, a gente vai ver que o pensamento mais ou menos, tá? Mas até agora, se ele não pensa, não fala e não age de uma forma que esteja ligado com o ego, com a alma animal, com as clipotes, bom, então deveria ser classificado como tzadik, né? Porque isso é muito elevado. E realmente o nível de Benoni é um nível muito elevado, tá? Por que então o Benoni não é classificado como um tzadik, ok? E aí o Walter Heber continua. Porque as 10 sefirot do Benoni, ok? Não mantém a soberania sobre a alma animal, podendo então levar pensamentos proibidos, ok? Ou seja, ele até vai explicar um pouco mais para frente, mas eu já vou adiantar para a gente. O que isso quer dizer? Podendo a alma animal pode levar pensamentos proibidos. Bom, mas a gente não viu que ele não peca nem em pensamento, nem fala, nem ação. Na verdade, o Benoni ele não vai pecar em pensamento, no caso, no pensamento que leve ele à ação, ok? Mas, na verdade, o Benoni, ele sente as clipotes, ele é influenciado ainda por ela, ok? O Benoni, ele ainda assim escuta, ele sente desejos por fazer coisas que a Torá proíbe, ou por deixar de fazer coisas que a Torá também fala para a gente fazer, ok? Então o Benoni, ele é tentado, e ele sente as emoções, e os pensamentos chegam até ele. Porém, ele não coloca esses pensamentos em prática. O Benoni, ele sabe abstrair esses pensamentos, sabe tirar esses pensamentos da mente e não errar, ok? Não colocar esses pensamentos em práticas. E justamente por isso que o Benoni ele não pode ser classificado como tzadik, tá? Porque
dentro da alma dele, dentro das 10 Sefirot, que a gente viu que é a característica interna de cada alma, ele ainda absorve, então ainda sente desejo por coisas, por errar, por fazer coisas que ele sente desejo, e por desejos, às vezes, proibidos pela Torá, tá? Ele sente isso, porém ele não vai agir, ok? Mas o pensamento vai chegar até ele. E o Alter Rebbe complementa, somente durante as orações e os estudos de Torá que o Benonim ele se liga por completo ao Criador. Ou seja, o Benonim ele consegue ligar então sua alma divina diretamente com o Criador, assim como o Tzadik, somente nos momentos de reza. Então, nos momentos de reza, o Benonim vai se concentrar, nos momentos de estudo de Torá, ele vai se concentrar e ele vai conseguir manter a sua alma ali 100% focada no Criador. Porém, o Alter Rebbe fala o seguinte, a partir do momento que ele acaba de fazer uma oração, que ele termina os estudos, a alma animal que estava adormecendo durante aquele momento volta a tentá-lo de novo, ok? Então, o único momento que o Benonim ele consegue, ele ainda não dominou totalmente a alma animal, mas a alma animal dentro dele adormece, é justamente durante as rezas e justamente durante os estudos de Torá, tá? E daí o Alter Rebbe abre um parênteses aqui para explicar algo para a gente, né? Que ele pega um exemplo do Shema Israel, tá? Então, não só antes do Shema Israel, no Shema Israel e antes do Shema Israel, mas fala no geral tanto das brahás quanto das orações, tanto das bênçãos quanto das orações, que a gente deve sempre procurar fazer, porque as bênçãos, elas preparam e abrem os nossos olhos para o espiritual. Então, por exemplo, quando a gente faz uma bênção, quando a gente vai se alimentar, o Alter Rebbe fala, você começa a enxergar, então, o verdadeiro objetivo para que você está se alimentando, ok? Que é justamente, a gente se alimenta para quê? A gente agradece ao Criador, a gente está comendo aquele alimento, a gente ganha energia, a gente está ganhando energia através daquele alimento para quê? Para a gente revelar a luz no mundo, revelar a luz em nós mesmos e revelar a luz no mundo. Só que a gente se esquece, isso é normal. Okay? É normal a gente se esquecer. Nós somos seres humanos, somos falhos. Então a Brahá existe justamente para isso. Assim como as orações. As orações, o Shema, a preparação para o Shema, elas são orações que nos preparam para a gente se conectar com o Criador. Okay? E às vezes nos trazem ligações. Então o Alter Rebbe fala que isso é extremamente importante. Ok? Ou seja, as mitzvot fazem com que o Beinonim então se ligue de uma forma completa com o Criador durante o momento da sua realização. Ok? E ele complementa, né? Então, durante esse tempo de contemplação e meditação que o Beinonim está tendo, né, durante a oração, durante a Brahá, o lado direito do coração, que a gente viu que é o lado da divindade, é uma metáfora que o Alter Rebbe usa, domina o lado esquerdo. Okay? Mas, como a gente viu, só durante o tempo da Brahá, da meditação, da oração, da mitzvah. Tá? Então, durante aquele momento da reza, a alma animal só permanece adormecida. Tá? Mas, assim que termina, então ela desperta e volta a tentar, então, o Benonim mais uma vez. Okay? Daí o Alter Rebbe continua na segunda e na terceira parte. Ele fala o seguinte. Então, o Benonim, ele também não pode ser classificado como tzadik porque ele sente desejos por prazeres mundanos. Então, ele sente o desejo de fazer coisas erradas. Mas, ao contrário do Rachá, que sente desejos e às vezes consegue bloquear esses desejos, mas nem sempre ele consegue bloquear, às vezes os desejos dominam ele. O Benonim não, ele sente o desejo, mas o desejo não consegue dominar ele, ok? Ele consegue superar isso.
Mas esses desejos, como o Walter Heber fala, esses desejos, esses sentimentos são gerados, né, no coração e vão direto para a mente, para o coração. Mas eles não se tornam pensamentos efetivos. Então essa também é uma diferença, então, que a gente pode falar então aí dos três, né? O Urachá, as emoções que são ligadas através dos desejos proibitivos, elas vão para o pensamento, e no Urachá, dependendo do nível do Urachá, pode ter uma constância muito baixa, uma constância muito alta, mas esse desejo negativo acaba se tornando ação, tá? No Beinonim, ele vai sentir esse desejo, mas esse desejo nunca se torna ação. E no Tzadik, não tem esse desejo, ok? Não existe esse desejo no Tzadik. Por isso, então, que o Beinonim não pode ser classificado como um Tzadik, ok? Porque os pensamentos negativos no Beinonim não levam à ação efetiva, como o Walter Heber fala. Bom, então ele continua. Então, satisfazer os desejos do coração. Mas o Beinonim é capaz de controlar e deixar esses desejos de lado, apesar deles existirem, ok? Por quê? Pois dentro do Beinonim, o Beinonim ele já conseguiu um nível onde o cérebro governa o coração, tá? O Urachá, o coração, como a gente viu, dependendo, tem uns com mais intensidade, outros com menos, mas no Urachá o coração chega a dominar o cérebro. No Benoni, nunca vai acontecer do coração dominar o cérebro. O cérebro sempre vai governar o coração, tá? E o Walter Heber deixa isso muito bem claro. Qualquer pessoa pode chegar no nível de Benoni, que a gente já está vendo aqui agora que é um nível muito elevado, tá? Qualquer pessoa chega ao nível de Benoni, ok? Qualquer pessoa pode fazer com que seu cérebro domine o seu coração, ou seja, que seu intelecto, a sua razão, domine as suas emoções, tá? Ou seja, qualquer um é capaz de desviar os desejos da alma animal e ir direto à alma divina, tá? Então qualquer pessoa é capaz de fazer isso. E isso, o Walter Heber fala que isso é um exercício, isso pode ser criado, isso pode ser praticado, ok? Na verdade, você fazer com que seu cérebro domine o seu coração, isso é um exercício, tá? Onde pode ser praticado. Então, isso é criado dentro da pessoa, tá? Esse domínio do cérebro dentro do coração. Já que isso pode ser exercitado e criado, qualquer pessoa pode chegar a esse nível de Benoni, tá? Qualquer um. Sem diferença de judeu, de Benoa, até mesmo de qualquer outra pessoa, de idólatras, qualquer pessoa consegue chegar ao nível de Benoni. Qualquer pessoa consegue fazer com que o seu cérebro domine o seu coração, tá? Ele continua. Daí o Walter Heber, então, pega um trecho do livro do Rei Salomão, que fala o seguinte: então eu vi que a sabedoria supera a tolice, assim como a luz supera a escuridão. Então o Walter Heber fala o seguinte: então, quando a gente estuda a Torá, que é quando a gente consegue obter sabedoria, tá? Sabedoria pura. Então, quando a gente estuda a Torá, isso se torna mais fácil de desviar esses desejos, tá? Porque quanto mais se absorve a sabedoria da Torá, mais você absorve a luz e mais a luz desperta, então dispersa a escuridão, supera a escuridão. Então, Walter Heber fala o seguinte: assim como você estuda a Torá e você faz com que a tua mente domine as tuas emoções negativas, ou seja, você afasta as trevas de você, esse exemplo é como se fosse o exemplo físico de como se tivesse um lugar muito escuro, Walter Heber fala, e você colocasse um pouquinho de luz. Então, um pouquinho de luz já é suficiente para iluminar muita escuridão, ok? E ele continua, assim como
Assim como um pouco de luz física dispersa muita escuridão, um pouco de sabedoria divina dispersa muito a escuridão das Qelipotes, ok? Ou como o Talmud usa muito também esse termo, né? Fala que todos nós erramos. Quando a gente comete um erro ligado à alma animal, a gente está errando porque a gente foi pego por um espírito de tolice, tá? Um espírito de tolice. Então, o espírito de tolice seria a alma animal, ok? Seria que você foi pego pelo animal, você foi pego pela escuridão. E o jeito de você afastar isso de uma forma muito mais fácil, mais prática, é quando você estuda a Torá, ok? Que você vai ter o conhecimento puro ali da luz divina do Criador. E daí o Alter Rebbe continua. Então o Benoni não é como um tzadik? Não. Pois o Benoni só controla as 3 roupagens, ok? Então o Benoni ele só é capaz de controlar, como a gente está vendo aqui, pensamento, fala e ação. E na verdade nem chega a ser tanto a controlar. Ele é capaz de resistir, então, às tentações da alma animal. Ele resiste a isso, ok? Então ele não é, de jeito nenhum, não vamos confundir um Benoni com um Tzadik, tá? E aí o Alter Rebbe volta a explicar novamente, né? Ele só se torna parecido com o Tzadik no momento que ele está rezando, no momento de uma reza, no momento de uma brahá, ali ele experimenta um pouquinho o que é ser um Tzadik, mas logo depois ele volta a ser influenciado pela alma animal. Então, o Alter Rebbe continua. O Benoni ele não conseguiu transformar sua alma animal em alma divina, tá? Então, e não só isso. Daí, como eu falei, o Talmud também fala isso, que é muito difícil. E a Mishnah também comenta isso, onde fala que, por exemplo, o Benoni ele não é capaz de vira e mexe, como o Alter Rebbe fala, ele é pego por algumas proibições da Torá, ok? Ele consegue evitar a maioria das proibições, mas vira e mexe ele consegue então cair em algumas transgressões, mas essas transgressões, segundo o Talmud, segundo a Mishnah, são transgressões extremamente difíceis de serem evitadas. Só o tzadik consegue evitar elas, que seriam então a falta de concentração durante uma reza, ok? A fofoca, lashon hará, tá? E o pensamento de pecado. Então, ficar pensando em algo que é proibido, isso é proibido. Isso é uma transgressão. Mas essas transgressões são transgressões, segundo o Talmud, onde a maioria das pessoas, eu não sei quem seja um tzadik, né? Vão ter isso durante o dia, ok? Então, essas transgressões muito, muito difíceis de serem evitadas, o Benoni, ele vai transgredir, ok? Ele só vai deixar de transgredir, então, a maioria delas, tá? Mas essas mais difíceis, o Benoni não consegue. Então, partindo para a última aula, para a última parte da aula, parte 4 desse capítulo, o Alter Rebbe continua. Então, o Benoni, ele domina a ânsia da alma animal. Então, a alma animal é muito poderosa. Então, ela domina então, esse ímpeto que a alma animal tem para que a gente cometa os erros, tá? As transgressões. Então, ele é capaz de evitar o pecado antes que eles cheguem nas 3 roupagens, tá? Ele só evita esse pecado, mas ele é influenciado assim como o Urachá é. Da mesma forma que o Urachá é influenciado, o Benoni é influenciado. Ele só não chega a cometer. Ele chegou ao nível de não escutar mais a alma animal, nesse ponto, né? A maioria das coisas, como a gente viu, ainda tem esses pecados pequenos que ele vai cometer. Logo, o seu coração ainda deseja o mal, ok? Mas a sua mente, a mente do Benoni, por isso que a gente viu que é algo que se pratica,
A mente do Benoni, ela é muito afiada para rechaçar esse desejo, okay? De forma que aquilo não fique perambulando na sua mente. Então, o Benoni, diferente do Rachá, o pensamento negativo não vai ficar ali na mente dele, até ele cometer um erro, okay? Vai chegar, vai tentar ele se livra. Depois pode voltar, mas ele vai sempre se livrar, okay? Vai sempre estar expulsando o pensamento negativo da mente. Em nenhum momento ele vai ficar alojado e fazer com que ele erre, com que ele peque, tá? E quanto ao seu próximo, Walter Heber fala, ou seja, no nível de relação interpessoal, tá? Então, o Benoni, quando se trata de relacionamento com outras pessoas, relacionamento pessoal, com amigo, com esposa, seja lá qual for, ele não se apega a qualquer sentimento negativo, tá? Então, ele não se apega à raiva, ele não se apega à vingança, ele não se apega à ira, tá? Ele não vai se apegar a esses sentimentos negativos, tá? Então, o Benoni, ele vai conseguir também dominar e rechaçar esses sentimentos. E aí, o Walter Heber dá até um exemplo, né, de como um Benoni agiria, pegando o trecho de Yosef, de José, tá? Então, no trecho lá que o José está no Egito e tal, ele era, a gente conhece, né, a história da Torá, Yosef era filho de Jacob, os seus irmãos jogaram no poço, e ele acabou virando escravo e tal. A gente sabe conhece toda a história da Torá, acaba virando vice-rei. E quando os irmãos de Yosef chegam até ele, ele tinha total capacidade de retribuir tudo que os irmãos dele fizeram com ele. Mas o que ele fez? Em nenhum momento ele fez isso. Ele foi superior a esse momento. Okay? Ele não cometeu vingança com seus irmãos. Tá? Então, o Walter Heber fala que essa é uma atitude de um Benoni. Tá? O Benoni não vai procurar se vingar, ele vai procurar sempre uma situação onde ele vai elevar a sua alma e ele vai elevar a alma do seu próximo. Ok? Ou seja, a gente finaliza então o capítulo 12. Benoni, que é o que o livro do Tânia busca que a gente chegue, é um nível extremamente elevado. Tá? Muito, muito, muito elevado. E como a gente vai ver mais para frente, na verdade, até antes de falar isso, como a gente viu nesse capítulo, o Walter Heber fala que é um nível acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode chegar ao nível de Benoni, tá? E a gente vai ver até mais para frente que o nível de Tzadik, ele é um presente que o Criador dá, tá? Nenhuma pessoa vai de Benoni para Tzadik, tá? Por conta própria. Ele só vai por conta de um presente de Hashem, tá? Então Hashem vai dar um presente para o Benoni e o Benoni pode acabar se tornando um tzadik, tá? Mas nenhum ser humano tem capacidade de, por meios próprios, de pular de Benoni para tzadik. Mas qualquer ser humano tem capacidade de sair de Irachá para Benoni, tá? Isso só depende da gente. E com isso, então, a gente finaliza do Criador sempre. E com isso a gente finaliza o capítulo 12. Okay? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, complemento da aula, se eu esqueci alguma parte, pode ficar à vontade para comentar. Ou se eu falei alguma besteira aqui, também pode me corrigir, não tem problema nenhum. Tá? Pode falar, Denise, vê que você levantou na mão. Não, foi sem querer. Eu ia bater palma e apertei errado. Sim. Qualquer pergunta aí, podem ficar à vontade. Essa aula é um pouquinho mais longa mesmo. Tá? Mas é isso. Dúvidas, complementos. Vou montar aqui. Primeiramente, né? Muito obrigado, né, por me lembrar que eu sou um baita do Urachá. E Tamo junto. Tá me ouvindo? Aí, sobre a ideia do Benoni, eu queria saber contigo o seguinte:
Existe o Urachá completo e o Urachá incompleto, né? Uhum. Existe existe o Tzadik completo e o incompleto. O Benoni, ele é um estado permanente ou ele tem graus dentro dele? O Benoni incompleto, ou seja, aquele quase Benoni ou aquele Benoni quase Tzadik, ou ele é um estado ali constante? Que a impressão que dá, não, a verdade é que a nossa luta é para se mediano, né? Porque se o Benoni ele é um intermediário, então a nossa luta não é chegar acima da média, né? No mundo espiritual a nossa luta é chegar na média. E aí que tá a chave Já do é negócio. difícil pra caraca chegar na média. É Não, difícil Rodrigo, chegar na ótima média. pergunta. Ótima pergunta. O Benoni, a gente vai ver lá na frente que existem 2 níveis sim de Benoni. Mas na verdade a gente vai ver que o Benoni, ele é um nível mais estável, sim, mas ele está ligado mais a um Benoni que se acomodou e um Benoni que não se acomodou. Falando de uma forma grossa, né? Porque existem alguns Benonins que eles vão pensar da seguinte forma: bom, eu já, eu acho que, se não me engano, o Alter Rebbe classifica como frio, né? Um Benoni mais frio, que é aquela pessoa que, bom, eu já dominei meu pensamento, minha fala e ação. Ele já sabe que ele é um Benoni. Por que eu vou querer virar um Araxá? Sabe? Eu já não estou mais cometendo nenhum pecado. Tá bom. E aí isso é errado, né? Porque por mais que a gente seja um Benoni, por mais que seja um Araxá, o objetivo por mais que a gente saiba que isso é um presente do Criador, se tornar um Tzadik, tá? O objetivo é se tornar um Tzadik, tá? O objetivo é... mas eu não tenho conhecimento. Não importa. O seu objetivo é chegar num nível de Tzadik, é tentar chegar lá. Se não conseguir, curtir a jornada até tentar. Ok? Mas então existe sim, Rodrigo, 2 níveis de Benoni. A gente tem o Benoni que para de tentar subjugar totalmente a alma divina e o Benoni que continua lutando, continua servindo bem ao Criador, tá? Inclusive o Alter Rebbe critica bastante esse nível de Benoni, tá? Que é um Benoni que, de certa forma, ele desiste de evoluir mais, né? Porque ele já chegou num determinado nível e deu uma estagnada. Baruch Hashem, William. Muito bom, muito bom. Quer dizer, muito Luiz, difícil, né? é difícil demais. Eu acho muito difícil. O que a gente viu, né? Enquanto estiver cometendo erros que são da Torá, por mais que sejam esporádicos, vez ou outra, é achar. Ou seja, Benoni é um negócio muito elevado, muito elevado mesmo. Muito elevado. Eu acho. Você tem um total autocontrole constante, eu acho muito difícil. Mas é totalmente possível e praticável. A gente vai ver mais pra frente. E ainda, William, a gente pode entender que existe algum nível acima do Tzadik, não? Existe, porque a conexão com o Criador é porque quando chegar já no nível de Tzadik, eu acho que já foge porque o Tzadik já foge ao intelecto, né? Mas ele já superou lá a morte, né? O ciclo da morte. Eu acredito que sim, porque o Criador é infinito, então não tem jeito. A gente nunca vai conseguir alcançar ele, graças a Deus. E então essa jornada é infinita. Então acho que sim. Isso me faz lembrar daquelas palavras de Oséias, acho que Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Ou seja, retém o conhecimento que você já tem, né? Evolui dentro do que já te foi dado e continua evoluindo para além disso. Ou seja, conhece, absorve o que você já recebeu, mas saiba que ainda tem muito mais, né, a receber. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente sente a necessidade de prosseguir, né? Sim. Concordo com você. É isso aí. Eu acredito também que é algo infinito. E esse que é o bacana, né?
Exato. Tá exato. sempre em constante evolução. Nos mantém em movimento, né? Pelo menos para mim, eu acho bem interessante. Aloysio, pode falar. Você levantou a mãozinha aí também? Salão. Shalom. O seguinte, como eu estou ainda nesse nível, estou engateando, se puder colocar no grupo, para mim colocar no caderno a diferença de uma coisa para outra, para mim poder ir assimilando aos poucos, né, porque tem que ser aos pouquinhos mesmo, puder jogar no grupo, eu vou ficar grato. Luiz, então, o que acontece? Essas aulas, elas são gravadas. Então, tem até o nosso canal, o Renato grava as aulas, e é também responsável por colocar as aulas lá no canal. Então, as aulas que a gente grava aqui, tudo que eu estou falando fica disponibilizado lá. Então, acho que é uma forma até mesmo de revisar e de fazer anotações, que você falou é muito importante, Luiz. A gente reassistir aulas, a gente reler os livros que a gente estuda, isso é muito, muito importante. Justamente porque, às vezes, como você falou, às vezes a gente está falando coisas aqui, poxa, caraca, isso daqui eu poderia anotar. Mas como eu estou falando, né, vai sempre uma coisa atrás da outra, acaba não dando tempo. Mas como as aulas ficam salvas, acho que seria interessante, tá? Mas você tinha falado quanto ao quê? Quanto aos níveis? O Renato quer falar. Pode falar, Renato. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou fazer o possível, tá, Luiz? Só também respondendo essa sua dúvida, para ver se eu consigo colocar ainda hoje a aula disponível lá no YouTube, tá bom? Para que você ainda hoje possa ter acesso lá na aula. Assim que terminar aqui, eu vou correr para poder editar e colocar lá no YouTube para você já ter o acesso lá. Tá bom? A parte lá que você falou a respeito de Lashon Hará, é até interessante, que parece não, né? Virou algo cultural aqui do brasileiro, principalmente no ciclo social. Quão difícil é você chegar num lugar e não ver alguém que esteja falando mal do outro, seja do chefe, seja do colega de trabalho, e parece que é algo assim que o Eterno coloca diante de nós para que nós possamos trabalhar em cima disso. Então eu acabo vendo que não só esse tipo de problema, né, mas qualquer tipo de teste que aparece no nosso caminho, ele vai aparecer, principalmente os pensamentos. Porém, cabe a nós trabalharmos para que quando esse tipo de problema apareça, nós já automaticamente detectamos ele, e não posso porque já transgride tal mandamento que o Eterno assim deixou para nós. E também é muito interessante isso, cara. A gente buscar analisar realmente esses tipos, detectar esse tipo de problema para que quando ele apareça a gente não caia nessa armadilha aí. Então, problemas sempre vão aparecer, testes sempre vão aparecer. Então, para nós detectar e não cair nessa armadilha. É interessante. Perfeito. E o Lashon Hará é tão difícil que, inclusive, quando a gente fala mal da gente mesmo, se a gente está sendo negativo, eu sou isso, eu sou aquilo, também é Lashon Hará. É muito difícil. Sim. E às vezes a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes quando a gente vai falar com a pessoa, tem que tomar cuidado para não deixar ela envergonhada, porque também deixar a pessoa envergonhada também cai numa transgressão, acaba sendo uma transgressão. Sim. Você deixar uma pessoa envergonhada. Então a gente fica naquilo, cara, a gente não quer saber da vida dos outros, não estou a fim de fazer fofoca da vida de ninguém, mas até a forma, quando a gente vai falar e se expressar para essa pessoa, a gente tem que tomar cuidado também, para que não possa envergonhá-la e assim também a gente cometer uma outra transgressão. É muito complicado, cara, é muito complicado. Com quem a gente já conhece, eu já falo logo, vou dar um gato de presente para você cuidar das 7 vidas dele e deixar dos outros em paz. A gente já fala que a gente conhece assim na brincadeira para a pessoa se tocar, mas com quem a gente não conhece fica até meio difícil. Sim, verdade.
Um detalhezinho interessante é que o Hafetz Haim, ele fala que a Lashon Hará você pode praticar até falando bem do outro. Até falando bem do outro, você pode produzir um resultado negativo para a vida do outro. Se você fala bem de alguém para alguém que tem inveja dele, você aumenta o sentimento negativo que aquela pessoa tem em relação ao outro. E às vezes até falando uma verdade, você pode estar também fazendo Lashon Hará. Então, essa coisa da Lashon Hará, ela é muito profunda, né? Porque não significa só falar mal, é a linguagem que traz o mal para a realidade. Então, tudo aquilo que pode trazer um resultado negativo, sendo verdade ou não, ou sendo elogio ou não, às vezes eu posso falar tão bem de alguém, elogiar tanto alguém, e com isso colocar a pessoa numa zona de conforto, onde ela já se sente completa e para de evoluir. Trago aí um resultado positivo para ela. A bajulação, por exemplo, é um elogio, mas é colocada na categoria de Lashon Hará também. Então a coisa é muito mais embaixo, né? Não tem para onde correr, só avançar mesmo. Muito difícil. Que bom, ele tem trabalho para fazer. Tem trabalho. Não, Pode falar, Luiz, você levantou a mão novamente? A palavra, eu sei que não tem nada a ver com o assunto que você está falando aí, ou tem, eu não sei. A palavra místico, ela é uma palavra positiva ou negativa no judaísmo, que eu ainda não entendi. Místico? Acho que não sei, depende do contexto que você vai usar, né? Sei lá, você vai falar que um cabalista estuda a parte mística, porque mística quer dizer uma parte mais esotérica, Oculta, né? oculta. Então, acho que não tem nenhum problema você falar isso, não. Tudo depende do contexto que você vai usar. Depende do que está em oculto, né, Wayne? Uma coisa é você esconder um tesouro, né? Outra coisa é você esconder um cadáver. Uhum. Tudo depende do contexto que você está se ligando, mas não. Já ouvi alguns rabinos utilizando o termo místico, né? Mas mais para falar de Kabbalah, ligado ao misticismo, a parte mais, né, mais oculta, né? Que é a Kabbalah, né? Da Torá. Não acho que tudo depende do contexto. Pode estar ligado à palavra, né? Como o Rodrigo falou. Tem a ver com espiritual, assim, nesse caso? Também, assim, a Kabbalah é um estudo bem profundo e, assim como tudo no judaísmo, tem muitas ramificações. E tem, sim, o estudo mas é muito, muito profundo mesmo. É bem seletivo, assim, para pessoas também que estão a níveis bem superiores, mas você tem o estudo das letras, você tem o estudo das formas geométricas, você tem as combinações das letras, tem a numerologia judaica, você tem muita coisa. Muita coisa ligada. Pode-se dizer também, como E se a tivesse... Tânia também é um exemplo também, né? O Tânia se baseou também nesses livros. O Tânia, ele pegou... A gente tem vários trechos aqui do livro do Isaac Luria, trechos do livro do Zohar, que é um livro básico, né? A gente fala assim da mística judaica, que é a Kabbalah. Mas o foco dele não é a mística, o foco dele é a ação prática para se tornar um Benonim. Um bom Benonim. Essa é a parte dele. Ele utiliza termos, pega ensinamentos dos livros do Zohar, dos livros do Hafetz Haim, conhecimentos deles, os conhecimentos do Rabino Isaac Luria, não só desses cabos, mas de outros também. Ele pega, assim, vários conceitos, mas o que ele traz de conhecimento desses livros é justamente focado para se tornar um Benonim. Trazer um conhecimento básico também, ele também traz muito isso, que é legal. Traz uma base muito boa para a gente, e além de trazer essa base, traz o conhecimento e a prática para se tornar um Benonim. Obrigadão. Você Deu para também entender?
pode-se assim dizer que quando a pessoa ela está buscando um estudo místico, ela está buscando uma clareza no assunto na qual ela não domina, né? Por exemplo, o Williams, que é professor de química, física. Química, né? Química. Então, química para mim é algo místico. Então, eu não entendo química. Então, quando eu vou estudar sobre química, eu estou desmistificando um assunto no qual eu não domino, que eu não conheço. Entendeu? Então, pode trazer uma clareza à minha mente sobre um assunto que eu não conheço, mas aí eu passo a conhecer e desmistificar o assunto, entendeu? Então, eu posso dizer que também não se aplica só a algo místico, deve ser revelado. Exatamente. Não é questão de a gente, quando algumas palavras foram entranhadas, principalmente a gente que vem do cristianismo, como algo é místico, não, então é o demônio, é o diabo, então não pode se estudar, não pode mexer com tal tipo de assunto. Mas não, é mais um tipo de algo que você não tem a clareza, então é algo místico para você. Você falou uma coisa aí certa mesmo, porque como eu também vim do cristianismo, então quando você falava essa palavra lá, é como se o mundo estivesse se acabando, né? É por isso que eu fiz essa pergunta assim, porque ainda tem algumas coisas ocultas assim, ao meu entendimento. Não, mas o judaísmo é bem boa, bem tranquilo. Igual você bem... você fala pro cristão, Kabbalah, ele acha que você é mago, que vai ter superpoderes, vai se transfigurar, vai transformar sapo em príncipe. Eles chamam de macumba judaica. Macumba judaica, entendeu? A pessoa não tem clareza. Ele não sabe que não tem nada a ver com o que eles pensam, entendeu? Porque, na verdade, cara, tudo isso que a gente está estudando aqui com o William, cara, isso é misticismo. Tá entendendo? É misticismo, porque é um assunto que não é aparente. Se o William não explicar pra gente o que o Tânia tá dizendo, a gente vai ler e não vai entender nada. Então ele tá pegando algo que é místico para nós, mas que é claro para ele. Então, a partir do momento que ele consegue explicar algo que eu não conheço e me faz conhecer, parou de ser místico ali. Tá entendendo? Parou de ser místico. Então, o misticismo, ele está ligado ao mistério, ao escondido, aquilo que não foi revelado. Foi revelado, acabou o misticismo ali. Por que a Kabbalah ela é entendida como mística? Ora, porque ela era um estudo proibido. Né? Você falava de Kabbalah na Idade Média, mandava matar. Então, eles preferiram manter em segredo para se fortalecer como comunidade aplicando isso. Mas para o judaísmo nunca foi misticismo. O judeu, ele brinca, ele começa a estudar brincando de amarelinha. Se você pegar aquele jogo de amarelinha, aquilo lá é um jogo inventado por judeus. Você vai ver ali a árvore sepirótica. Tá entendendo? Sai da terra, aí tem ali os quadradinhos, ou seja, a criança no judaísmo, ela lida com conceitos cabalísticos desde cedo. Para ela não é místico para gente que não entende. E aí tem aquela ideia, uma vez eu conversando com o maçom, aí eu falo, mas aí eles falam que vocês têm parte com o diabo aí, que vocês vendem a alma. Ele falou, claro, a nossa intenção é essa mesmo, fazer com que as pessoas pensem isso. Mas por quê? Porque daí você espanta o curioso, você espanta o mal intencionado. Então, pelo medo, as pessoas não ficam querendo xeretar o que a gente sabe aqui dentro. Enquanto isso, a gente usufrui daquilo que a gente recebe aqui dentro e evolui como pessoa. Caiu na mão do idólatra, já era. Aí eles misturam tudo. Aí faz a coisa que é bonita parecer feia. Então, se você tem um tesouro, se você tem um tesouro, qual é a sua intenção? É proteger o tesouro, para usufruir dele, né? Você vai achar um baú de ouro. Então vai ser roubado. Né? Então, aquele tesouro você precisa manter em oculto para poder usufruir da melhor forma possível. Para espantar o ladrão, né? É igual a questão da reencarnação. Para um judeu, se você acredita ou não em reencarnação, não tem problema nenhum. Que a maioria dos judeus ortodoxos não creem em reencarnação. Não são todas as linhas.
Mas para eles isso é normal. Agora, se você chega para alguém, dando o exemplo aqui novamente do cristão, e fala sobre reencarnação, aí eles já acham que você já entra numa outra linha. É a linha espírita. Ah, não, então o judaísmo é espiritismo também. Não, não tem nada a ver. O espiritismo veio depois do judaísmo. Então o espiritismo copiou a reencarnação. Exatamente. É algo que para nós é místico ainda, mas aos poucos vai elucidando e acaba se tornando normal. Não é aquele negócio que... Aí eu lembrei, Renato, na aula, no estudo passado com o Paulo, né, na reunião de rezas, que vai acontecer daqui a pouquinho, o Paulo explicando a questão da reencarnação lá para a pessoa. Aí a pessoa falou, não entendi nada ainda. Aí o Paulo falou, não tem problema, na próxima encarnação você vai entender. Não se apresse a entender aquilo que ainda a tua consciência não abraça, porque você não é obrigado a isso. Ninguém é obrigado a acreditar em reencarnação para reencarnar. Tá entendendo? Ninguém é obrigado a acreditar em karma, né, ou Girgu para poder passar pelo processo. A crença é só uma questão de opção, né? Agora tem coisas que a gente vai lidar querendo, acreditando nelas ou não. Exatamente. Pessoal, se tiver pergunta para fazer, aproveita o William aí. Verdade. E eu costumo dizer, no início da minha caminhada como menor, eu vim muito por causa da Kabbalah, né? Eu me interessava muito por Kabbalah. Não, tem que aprender Kabbalah. Aí a gente viu os sábios, os rabinos, olha, antes de você estudar Kabbalah, primeiro você tem que estudar a Torá, tem que ter uma base, senão você vai acabar tendo entendimentos errados. Eu, não. Mas conforme o tempo foi passando, a gente vê que vai amadurecendo dentro desse estilo de vida que nós escolhemos. Então a gente vê que, cara, não precisa correr não. As coisas vão acontecendo aos poucos. E se não der tempo de você estudar Kabbalah, não tem cabeça não. Se você morrer, você vai viver a Kabbalah. Então, não esquenta a cabeça com isso não. Entendeu? Você quer estudar a parte espiritual, se não deu tempo de você estudar a parte espiritual enquanto você está em vida, não se preocupa não. Depois que você morrer, você vai conhecer na prática o mundo espiritual. Acabou. É isso aí. Mas eu não quero tomar mais tempo do William, não. Se a mãe quer mais perguntas aí, fica à vontade. Eu encerro a minha fala por aqui. Não, falaram muito bem. Gostei muito. Como a gente tem pessoas novas aqui que às vezes não estão familiarizados com os termos, né? Benoni, Rachat, Sadik, né? Eu queria fazer, William, futuramente, uma hora que a gente tiver tempo, de organizar um vocabulário dessas palavras que a gente precisa entender, né? E que a gente precisa estar aplicando, porque às vezes uma coisa é você falar a palavra Kavaná. Não, Kavaná é intenção, mas não é intenção somente como a gente entende, né? Tem toda a questão de objetivo, então engloba todo um... Ou seja, para explicar o significado da palavra Kavaná, eu tenho que escrever um texto, né? Porque o judaísmo, cada palavra é uma ideia, né? Então, futuramente, a gente podia trabalhar essa ideia de criar um vocabulário, né, dessas palavras de aplicação mais comum, Tzadik, Rachá, Uraham, Benoni, e deixar, né, deixar esse vocabulário ao acesso do pessoal, até para poder o pessoal estar estudando, lendo, e aí quando chegar na sua aula, chegar nesses estudos, ele vai ter uma base melhor do que está sendo trabalhado, né? Para a gente que já entende é maravilhoso. Agora, de repente, alguma palavra pode não ser não pode ser não tão familiar e acaba gerando alguma confusão, mas isso é uma questão de tempo também, né? São portais abertos, né? Isso, acho uma ótima ideia, Rodrigo, ótima ideia, isso aí. Já vai ajudar, já vai facilitar, né? Adianta o processo da pessoa. E convida ao estudo também, né? Ao estudo pessoal, que é a base, né? Sim, é a base, isso aí. Acho ótimo a gente formular um documento, sim, trazendo esses termos, os principais termos, né? E aquele texto que tu fez lá pra revista ficou show de bola, hein, mano? Ficou maneiro, hein? Legal.
eu decidi trabalhar com parábolas. Eu estava pensando assim, no Tânia, falei, não, mas Tânia eu já passo, estudo, vou pegar um negócio que eu gosto muito de parábolas, de histórias. E aí decidi trazer mais historinhas, e o judaísmo tem bastante história, né? Não falta pra gente história. E quando você entende mesmo o significado das palavras, você vê que são lições de vida que, cara, tu leva pra vida inteira. É profundo, né? É uma historiazinha simples que traz sabedoria para a vida inteira. Realmente eu gosto muito, é muito profundo. O rei Salomão usava muito, né? Para facilitar o conhecimento. Né? E conhecia. a Torá em si é uma grande parábola, né? Sim. Onde traz ensinamentos, isso aí. Eu acho que o pessoal está satisfeito, hein, William? É isso. Então tá, pessoal. Então, ó, domingo que vem a gente volta então com o capítulo 13, tá bom? E é isso. A gente continua aí nossa jornada de aprendizagem do Tânia. E queria agradecer a todos vocês mais uma vez, tá? Pra gente estar aqui junto estudando. Faz muito bem para mim, espero que faça muito bem para vocês também. E é isso. Então até o próximo domingo e Shavuot a todos. Amém. Baruch Hashem, Shavuot. Baruch Hashem. Bom domingo a todos vocês. Shavuot. כולם קדוש על חייש שלש